Bom dia, a paz do Senhor Jesus, bora para mais uma oportunidade, para mais um dia. Nós chegamos, nós estamos aqui de pé porque a graça dele nos alcançou. E eu venho aqui mais uma vez trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. Quero te convidar a você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu joinha e compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você está me ajudando a alcançar mais vidas, né? Para ouvir a palavra de Deus. Como está a sua vida hoje? Você já agradeceu ao Senhor por mais uma oportunidade, mais um fôlego de vida? Ou você acordou reclamando, triste, desanimado, angustiado? Não. Não é hora para ficar dessa forma. É tempo de nós se levantarmos, porque o Senhor Jesus, ele é a nossa força, ele é a nossa alegria, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele é fiel e justo. Então nós temos que confiar na soberania de Deus. Tá bom? Ele não te esqueceu. Jesus te ama, você é amada, você é amado do Senhor, você é querido. Você é querida. Então vamos lá ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Se encontra em Lucas 24. Eu quero ler alguns versículos aqui que diz uma palavra bastante conhecida que eu já trouxe aqui e Deus ele tocou no meu coração para trazer novamente. No caminho de Emaús. Eu quero ler alguns versículos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que lhe havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe estas coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isto, e já hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós maravilhavam-se, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo. E voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nerços e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrassem na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicaram-lhe todas as escrituras, o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando eles estavam à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardiam em nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? Glória a Deus, que palavra forte, que palavra gloriosa que Deus está nos ensinando no dia de hoje. Aqueles dois homens, eles deixaram a tristeza de alma, a tristeza de coração tomar conta da vida deles, para eles não ver que ali quem estava com eles era o próprio Jesus. E é assim nos dias de hoje. Nós passamos por causa das lutas, das circunstâncias, das dificuldades, nós achamos que Jesus não está do nosso lado. E Jesus estava ali, ó, andando, caminhando com aqueles dois homens no caminho de Emaús. E ali, eles não
Eles não reconheceram Jesus, mesmo Jesus explicando do testamento, explicando sobre a sua morte. Não arderam nos vossos corações. E eles só reconheceram Jesus pelo partir do pão, porque não existe nada, ninguém nem melhor da forma de partir o pão como o nosso Senhor Jesus. Ele é fiel e justo, ele é maravilhoso, ele tem a forma de partir o pão, e ali ele já tinha sido ressuscitado. E o pior, aqueles homens, eles sabiam que aquelas mulheres já tinham ido ao sepulcro e viram que o corpo de Jesus não estava lá, e teve aquela visão daquele anjo falando que Jesus vive. E ainda assim, eles deixaram a tristeza de coração, eles deixaram a angústia de coração tomar conta mais forte do que a presença de Deus. Então que eu e você hoje possamos nos despertar e entender que Jesus, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Teria que ter se cumprido. Jesus, ele não falou, ele não explicou que ele teria que padecer, passar, morrer naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, e ele foi preparar-vos lugar para mim e para você. Então é momento de crer, é momento de despertamento, é momento de abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para nós ver e ouvir a voz de Deus e entender que Jesus, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas, infelizmente, não é assim. A dor, a dúvida, a angústia tenta nos cegar, tenta nos parar. Mas que em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar na sua vida hoje, que Deus vai abrir os seus olhos e que você vai sentir a presença de Jesus aí pertinho de você, aí juntinho de você, tomando conta da sua vida, da sua casa, do seu lar, da sua família. Então não se entristeça, apenas creia e receba essa palavra, receba a presença de Jesus, o mesmo Jesus que estavam andando no caminho de Emaús, junto com aqueles homens. Ele está aqui agora, ele está aí pertinho de você, e ele entra no seu coração, e ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar, ele quer mudar a sua vida, ele quer dar paz para o teu interior, para a tua vida, para o teu lar, para a tua família, para o teu casamento. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, porque ele é fiel e justo. Vamos viver em vigilância, sempre nos alimentando da palavra, buscando, jejuando, orando a Deus, tendo o nosso momento devocional dia após dia com Ele. Há momento de buscar a presença de Jesus, amém? Senhor e Deus que está no céu, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, muito obrigado por a sua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda vai fazer, que nós diminui, que o Senhor cresça, que o Senhor venha fazer o teu querer, a tua vontade nas nossas vidas. Meu Pai, abençoa o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa família, nos livra, nos dá livramento, entra com a tua providência, a tua provisão, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus, derrama sobre a vida de cada coração a tua presença, que nós possamos diminuir, que o Senhor venha crescer nos nossos corações, que o Senhor venha fazer morada nos nossos lares, que o Senhor venha ficar conosco. É o pedido que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Declare assim comigo: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o Senhor, ele é o meu pastor, e nada me faltará, nada vai te faltar. Então creia, permaneça na presença de Jesus, que ele vai te exaltar. Apenas busca e se fortalece na oração, amém? Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Te convido mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Logo mais à noite eu estarei aqui para trazer a palavra da noite com a live, no nome do Senhor Jesus. Eu amo vocês em Cristo Jesus, fiquem todos na paz. Até mais.